Definitivamente não é fácil ter que lidar com a nossa covardia, ideia. É ruim demais quando você se depara diante de uma situação e que você tem que tomar uma decisão e aquilo causa consequências na sua vida. E algumas decisões na nossa vida são difíceis, gente, porque vai mexer com o nosso bolso, vai mexer com a nossa moral, vai mexer com o nosso status, vai mexer com as nossas amizades. Mas nem sempre são decisões, né? Às vezes é um comportamento, às vezes é uma palavra, uma atitude, uma defesa da fé que deveria ser feita naquele momento, mas por questões muitas vezes de manter a nossa imagem e ser amado e querido por todos, acabamos não fazendo. E aí entra justamente a questão da covardia. Vamos lá então. Você tocou num ponto, Deia, que eu ia tocar e eu acho que é fundamental. A necessidade que às vezes a gente cria de sermos aceitos. É do ser humano. O ser humano quer ser estimado, o ser humano quer ser incluso, ele quer pertencer àquele grupo, ele quer ser aceito. E esse desejo, né, que existe no interior de todos nós, muitas vezes é ele que norteia as nossas escolhas, as nossas decisões. E não um amor verdadeiro por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que deveria estar no coração de um autêntico católico, de um autêntico cristão. É verdade, essa necessidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito, ela é muito forte. A gente percebe isso na sociedade o tempo inteiro. Alguém que compra uma camisa de um time de futebol, cara, para pertencer àquele grupo, defende aquele time com unhas e dentes, faz inimizades por causa disso, né? Quebra pau e tem ódio pelo outro que pensa diferente, tudo na necessidade de sentir parte de um grupo, de um clã, de alguma coisa nesse sentido. É assim desde que somos crianças. As crianças querem fazer parte daquele grupinho, amigo daquele, amigo daquela. O adolescente ainda mais, é mais forte isso no adolescente, né? Ele precisa ser daquele determinado grupo e nós levamos isso para a nossa vida adulta, né? No adolescente, isso é terrível, porque é justamente na adolescência que mais cresce esse desejo de fazer parte do grupo. Aí o grande risco de anular aquilo que eu gosto, os meus valores, aquilo que eu acredito. Aí eu acabo me submetendo àquele grupo que não me ama. E me submetendo até a situações que aquele grupo julga ser necessário para que eu seja incluso naquele grupo. O adolescente que tem horror ao cheiro de cigarro, mas vai lá, ele fuma para ser aceito naquele grupo. Tosse que nem uma vaca, mas tá... Estas situações, elas são muito comuns, né, na vida do adolescente. E quando a gente não vive uma devida maturidade, uma maturação, né, chegando aí na vida adulta, nós levamos muito isso para nossa vida, de basear as nossas escolhas na necessidade de ser aceito. E ter a coragem de romper com isso exige mesmo, exige coragem. E tendo que lidar com essa covardia dentro de nós, esse rompimento é quase um martírio, sabe? Quase um trabalho heróico, mas necessário para a nossa maturidade, Deia. E para a vivência da nossa fé, né? Esse vídeo, ele é um vídeo para católicos, para cristãos, né? Nós estamos falando aqui com católicos, o título deixa bem claro, é aquilo que nós devemos ter como norte na nossa vida. Por amor a quem eu devo tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas nesta vida? Porque algumas coisas dá para se negociar, mas outras não dá. Se eu abro mão de algumas coisas fundamentais, por exemplo, como a minha fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, no meu próprio comportamento, estou arriscando a minha própria salvação. E infelizmente nós temos visto aquele cristão mais simples, né, que às vezes senta lá no último banquinho da missa, até muitas vezes as lideranças católicas imersas neste desejo de ser aplaudido, neste desejo de ser bem visto, neste desejo de ser aceito e aplaudido por todos. Não quer incomodar, tem horror a ser rejeitado. E lembrando que esse incômodo não quer dizer que você vai ser a pedra de tropeço, mas muitas vezes é tocar na ferida que vai trazer a verdade para aquela pessoa. Aquele cristão lá da paróquia, ele não mexe, não toca em determinados assuntos que ele vê que a paróquia está caminhando errada,
para não ficar mal com o padre, para não ficar mal com o coordenador, para não ficar mal com o grupo ao qual ele quer fazer parte. Não, eu tô vendo, tá errado, mas se eu falar, não, eles vão me mandar embora. Outro dia eu recebi um WhatsApp de uma catequista que chegou o dia dela dar formação para os catequistas. Em cada mês um catequista dava formação. E ela, no dia da formação dela, foi falar sobre questões nevrálgicas que o grupo vivia ali. E ela tocou em questões de adultério e ela tocou em questões que mexia ali nas feridas. Passou uma semana, ela foi tirada da catequese. Mas ela assumiu ali, talvez a única chance que ela teria de falar dessas questões. E ela poderia pensar ali, eu não vou falar porque senão vão me tirar da catequese, né? Eu não vou falar para não ficar mal com fulano, não vou falar para não pensar mal de mim. Mas ela viveu autenticamente o seu cristianismo. E doendo na carne, porque ela tinha amor ao que ela fazia enquanto catequista, ela foi afastada desta missão, desta função. E quantas vezes nós não vemos isso por parte dos católicos? Às vezes o pecado nem é da ação, da escolha, é o pecado da omissão. E é tão grave às vezes quanto, porque a pessoa fica na sua zona de conforto. Tá bom, eu só não incomodar ninguém, só eu não falar a verdade sobre algumas situações, só eu fazer vista grossa para outros, deixa eu ficar na minha zona de conforto, que tá tudo bem. Aí eu não tô pecando também, porque eu não tô sendo conivente. Não tá o quê? Porque se você sabe da verdade, sabe do que está acontecendo, você está vendo o erro e tem condições de exortar, claro, no amor, na misericórdia, mas exortar, falar a verdade, você acaba fazendo parte também daquele problema. Isso, de certa forma, gente, é uma forma de nos vendermos, entendeu? Vender aquilo que a gente acredita. A gente se vende por um conforto, por uma paz. Tá? Eu quero paz, eu quero viver em paz. Para que caçar confusão? Se eu for mexer com isso, vai dar uma confusão danada. Hoje, mais do que nunca, nós vemos realidades como essa por causa do politicamente correto. Eu tenho que me dar bem com todo mundo, né? Eu tenho que respeitar a opção do outro, respeitar as escolhas do outro. Sim, você respeita ele lá com a dele, mas você não pode deixar de portar-se como um verdadeiro católico. Lembrando isso que o Tiba falou, a omissão também é pecado. E a gente fala de situações que a igreja já definiu e que é claro para a doutrina da igreja. Por exemplo, a questão do aborto. Imagina a seguinte situação: a pessoa faz parte de um grupo, seja de uma comunidade, seja de um grupo de oração, seja de uma congregação, seja do que for. E ela sabe que ali dentro, por exemplo, tem alguém que se posiciona de maneira laxa em relação ao aborto, que aceita o aborto, por exemplo, em caso de estupro, né? A igreja é enfática a respeito do aborto, que ela não aceita em nenhum dos casos, porque a vida humana ela precisa ser respeitada e a criança não tem nada a ver com o crime daquele homem, né? Então ela sabe da situação, mas ela não vai tocar, porque se ela tocar pode criar mal-estar. Então ela deixa de falar a verdade, deixa de aplicar uma formação, deixa de fazer uma pregação, deixa de tocar no assunto, para não criar esse mal-estar, para não ficar mal com as pessoas. E às vezes, daí o pior, para conservar alguns cargos, a pessoa então é conivente com aquela trama toda, com situações perversas, com situações de pecado. Até com uma boa desculpa, né? Não, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, não tem nada. Cada um vai responder para Deus o que faz, mas também sobre a nossa missão vamos responder diante de Deus. Aconteceu comigo uma vez, eu estudava com um rapaz e ele disse, não, eu era enfermeiro e na clínica onde eu trabalhava, de vez em quando aparecia caso de aborto previsto na lei e tal. E ele disse que ele, como enfermeiro do hospital, ele tinha que auxiliar no aborto. E ele contou aquilo com a maior naturalidade. E eu olhei para todo mundo assim, eu falei, não é possível que alguém não vai falar nada. Ninguém falou nada. E eu falei, não, peraí, isso está erradíssimo. O fato de você trabalhar no hospital ali e ser enfermeiro não quer dizer que você é moralmente autorizado a participar daquilo ali. Aí, alguns até questionaram, né? Mas se o emprego dele estiver em jogo, se ele precisar daquele emprego, precisar daquele dinheiro, tiver uma dívida para pagar, uma conta para uma criança para sustentar, e aí como é que fica a questão moral, a ética e tudo mais? E ali eu me posicionei claramente. Essa é uma situação de pecado grave, porque você está participando
participando de um assassinato. Isso aí não tem o que discutir. Por isso que existe a objeção de consciência. Eu dei este exemplo, mas existem tantos outros exemplos de pessoas que fazem propostas e até mesmo dizem, olha, só fica quieto, não fala nada, que já entra na sua conta, que a gente te ajuda, né, naquele favor, e a gente vai abrindo mão, vai abrindo concessões. São pequenas concessões que a gente, não tem nada a ver. Todo mundo faz, todo mundo aceita. Se eu não fizer, um outro vai fazer e será beneficiado. Então tá tudo corrompido. Eu não faço a diferença mesmo. Eu vou estar ali dançando conforme a música. Aquele que dança conforme a música nesse mundo pode dançar na hora do julgamento também. Gente, não pode perder essa visão espiritual. Exatamente. Toda essa tendência ao mal, ao pecado, essa necessidade de ser bem visto, esse excesso de amor próprio que nós trazemos, é porque nós pautamos a nossa vida nesse mundo aqui. Tá faltando termos visão de céu. Quando a gente pensa que temos uma eternidade pela frente, perder um emprego neste mundo torna-se pequeno. Eu sei, gente, mas eu tenho família para sustentar. Mas Deus cuida dos seus justos, Deus cuida dos seus filhos. Nós não podemos perder essa visão também do cuidado de Deus e pensar somente que o sustento pode vir pelo meu bolso e pelas falcatruas que eu faço, ou pelas concessões que eu vou fazendo, tendo em vista o cargo, o emprego, o ser bem visto, o ser amado, o ser aplaudido. Se a gente vai olhar para a vida dos santos, nós vamos ver por tamanhas provações que eles passaram por terem escolhido justamente defender o que é certo, defender a verdade e viver segundo a verdade. E alguns até morreram por poucas coisas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que na verdade não são pequenas, são muito simbólicas, né? Basta você adorar este ídolo, vou salvar você e toda a sua família. Basta você pronunciar essa palavra ao Deus fulano. Ofertar carnes sacrificadas aos deuses. Basta você fazer isso, é só uma palavrinha, é só um gesto de nada. Mas estes santos disseram não e entregaram a sua vida em fidelidade, com coragem. Não temeram perder o emprego, perder dinheiro, nem a própria vida, nem a própria família. Você vai olhar lá a história de Santa Perpétua e Felicidade, amamentando os pequenos bebês recém-nascidos, mas entregaram as feras e foram sacrificadas juntamente lá, devoradas pelas feras, à vista de todos, porque escolheram viver a verdade. E assim tantos santos, né? A história dos santos da nossa igreja é riquíssima de exemplos. Quando a gente começa a mergulhar um pouco na história deles, nós vamos ganhando força e nós vamos abrindo os olhos e vamos percebendo quão relaxados nós somos nas questões do dia a dia, nas coisas do dia a dia, e como nós corremos o risco de ir perdendo a nossa alma nestas pequenas questões, diariamente nos perdendo, gente. Isto é seríssimo. A palavra de Deus diz que quem não é fiel nas pequenas coisas não será fiel nas grandes coisas. Então, se a gente não é fiel nas pequenas coisas do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento, com certeza Deus não vai confiar mais a nós. Seremos sim incapazes de sermos fiéis nas grandes coisas. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai dizer: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada. Então a consciência que São Paulo tinha, que tudo que se passasse aqui nessa terra, todo sofrimento era nada comparado com a glória que esperava para ele por causa da sua fidelidade. Por exemplo, são inúmeras pessoas que escrevem perguntando o que fazer em situações que nós deveríamos ter nas mãos. Eu quero muito ter filhos, eu quero ter uma família numerosa, quero ser aberta à vida, mas a minha família não aceita. Estas questões são prova desta covardia que entra nas pequenas situações ou grandes da nossa vida. Famílias que ela está falando aqui é mãe, sogra, sogro. E a pessoa tem vergonha de tomar a decisão pelo que é certo, por aquilo que Deus nos pede, porque vai ser criticada pela sogra, porque vai ser criticada pela mãe, porque vai ser criticada pelas cunhadas, pelas irmãs. Você entende a gravidade disso? Deia, eu gostaria muito de ser mãe em tempo integral, mas
As pessoas criticam demais a mulher que é dona de casa. Então eu não sei se eu vou dar conta disso. Você percebe como a gente está perdido, sem saber fazer escolhas, sem saber que rumo dar para a nossa vida? E isto é sinal desta covardia. É o que a gente falava no início do vídeo. A gente anula as nossas vontades, a nossa personalidade, porque a gente precisa entrar num grupo, a gente precisa ser aceito, e a gente vai abrindo mão daquilo que é mais precioso para nós. Aí depois o tempo passa, a sua vida segue e a dos outros também segue. E depois quem vai ficar frustrada lá? É você, não os outros, porque os outros tomaram a decisão deles, né? Que a gente saiba fazer escolhas e pautadas naquilo que é realmente fundamental na nossa vida, que é a nossa fé, que é a salvação da nossa alma, que são os nossos valores, que é a moral cristã. Não no que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, mas eu vou ser punido por causa disso, vou ser criticado por causa daquilo, porque senão a gente deixa de ser a gente, deixa de ser quem Deus quer que a gente seja. E essa mensagem é para nós católicos, porque se nós católicos nesse mundo não formos essa luz, quem vai ser, gente? Nós que temos a intercessão dos santos, a Sagrada Eucaristia, temos os sacramentos, temos grandes exemplos a seguir. Se nós não formos essa luz, quem vai ser? Não fomos feitos para coisas fáceis, não somos chamados a viver como todo mundo, não somos chamados a ser massa de manobra, a fazer o que todo mundo quer que a gente faça. Então tomemos isso para nós, para mim, para você, e façamos a diferença lá na nossa realidade, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa. Tenhamos a coragem de ser autênticos cristãos, vivenciar e testemunhar a nossa fé. Amém. Amém. É isso aí. Até o próximo vídeo. Não, antes, entra na nossa livraria. livraria.daetiba.com.br. Grandes livros que podem te ajudar nessa vivência também. Exatamente. Valeu, gente. Valeu, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Eu falei Deus abençoe pra eles. Pra mim também.